Graça e paz, irmãos, seja com todos. Vamos ao nosso estudo de hoje e eu quero compartilhar algo muito bonito que o Senhor Jesus trouxe ao meu coração e é algo que diz respeito a todos nós, cristãos, né, encontrados, alcançados e também encaminhados, direcionados, né, para a vontade do nosso Senhor. E o que eu quero compartilhar hoje é o capítulo 25 de Mateus. Mateus, capítulo 25. Antes de qualquer pontuação de versículo, eu queria trazer para os irmãos que nesse capítulo Jesus nos dá 3 oportunidades, né? Na verdade, ele traz 3 informações oportunas para a nossa reflexão de vida. Porque tem 3 momentos que são essenciais na vida de um cristão. Primeiro, é saber quem é no Senhor, é desenvolver uma vida no Senhor, é estar além de qualquer circunstância, é estar um passo à frente de qualquer situação, porque sabendo quem é, há a possibilidade de desenvolver uma vida independente do que se está passando, né? Segundo, o convite, o chamamento de Jesus para que, sendo dele, possamos participar da sua obra. Então, vem o fazer, né? Jesus nos mostra a importância de sermos. Aí depois Jesus vem e nos mostra que nos envolve em sua obra, que nos acrescenta, que partilha, ele divide conosco a sua obra. Veja que não é uma coisa simples, não é uma coisa de se admirar, de se talvez compartilhar com o outro, mas hoje a reflexão é individual, né? E por último, o resultado, irmãos, de tudo isso. Então, no capítulo 25 de Mateus, nós encontramos como primeiro ensinamento de Jesus, né, a parábola das 10 virgens. E aí Jesus vai trazer aquela história, né, daquelas 10 mulheres que estão, veja, elas estão no mesmo ambiente, elas comem do mesmo alimento, bebem da mesma essência, mas nem todas são. E parece que estar no mesmo ambiente resolve tudo, e não é verdade. O mais importante é sermos. Aquelas cinco imprudentes, né? Aquelas 5 nécias, elas não estavam preparadas. Nós lembramos que nessa parábola todos cochilaram, né? O texto diz que todos dormiram. Só que ao despertarem, as 5 delas, embora tenham dormido, estavam preparadas, né? E 5 dormiram, quando acordaram, estavam como perdidas. E aí o que é que acontece? Aí vai ter aquele conflito, né? E agora? Mas talvez o tempo não era mais suficiente. O noivo vem, né? E aí o que acontece? O noivo não recebe quem ele não conhece. O noivo não coloca dentro da sua intimidade, não traz para si quem ele não conhece. E conhecer implica atitude, porque Jesus, ele abriu a oportunidade para as 10, mas 5 delas não se deixaram conhecer por ele, porque não estavam aptas, não estavam preparadas, não estavam motivadas para aquele momento, porque o motivado toma providências para que aquilo que faz parte do seu projeto se cumpra. O motivado, ele é buscador, ele é envolvido, ele é autoimpulsionador. E aí, veja, no versículo 12, acerca dessa parábola, o que o noivo, né, o que Jesus diz. Em verdade vos digo que não vos conheço. E essas 5 insensatas não puderam partilhar das bodas com o noivo. Então, o primeiro ensinamento
que nós encontramos em Mateus capítulo 25. Sermos, estarmos atentas, estarmos sóbrios, estarmos o tempo inteiro, independente do que passa à nossa frente ou dos caminhos paralelos, estarmos aptas e aptos a lembrar e a nos prepararmos o tempo inteiro, porque o noivo chegará a qualquer momento. E ele precisa nos receber. Então, ser é por onde tudo começa. Só que Jesus não parou aí. Depois da parábola das 10 virgens, vem a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. E aí agora vem o fazer. Então, aqueles que são chamados por Jesus, aqueles que são incluídos por Jesus, eles também recebem de Jesus, né, uma parte do que Jesus faz, ou Jesus lhes divide a sua vontade, o seu projeto mais íntimo, a sua intenção. E aí Jesus entrega o quê? Talentos como ferramentas para que seja desenvolvido nessa obra. Ninguém pode desenvolver uma obra, fazer qualquer tipo de obra sem algum tipo de ferramenta. Ah, você só fala, então a sua voz é a sua ferramenta, a sua boca, a sua eloquência. Ah, você é professor, você tem várias necessidades, enfim. Jesus equipou aqueles que ele chamou. E aí ele entrega talentos, ele entrega ferramentas. Só, meus irmãos, que todos receberam, mas a negligência, o fazer de qualquer jeito, a falta de intimidade com o seu mestre, com aquele que o designou, fez com que um deles não desenvolvesse aquilo para o qual foi chamado. E interessante que a esse foi dada a menor parte. Foi dada a menor parte. E aí como termina? O que é dito após a reflexão dos resultados daqueles que foram encaminhados para fazer a vontade do Senhor. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Todo que tem vai receber em abundância, mas ao que não tem, até mesmo o que Jesus entregou como ferramenta, como medida para que ele caminhasse, lhe será tirado. O fazer faz parte do reino de Deus. Desenvolver a obra do Senhor faz parte do reino de Deus. Executar aquilo para o qual nós fomos chamados faz parte do reino de Deus. E por último, a resposta da grande espera, né? O grande julgamento. E é muito interessante aqui, que aqui tem o ser, o fazer e o resultado. Veja o que Jesus diz no versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele vai dizer um conjunto de aspectos. Por quê? Porque você entendeu as ações necessárias para que a minha vontade se cumprisse. Quando nós cuidamos de alguém, é como se nós estivéssemos cuidando do Senhor. Cuidar de alguém é cuidar da vontade do Senhor. Logo, é atender o coração do Senhor. Por isso que ele se coloca como se fosse a pessoa que precisava. E ele vai dizer, como todos nós conhecemos: tive fome, me deste comer, tive sede, né? Estive nu, estive doente, enfim. E aí, só que aqueles que não, desde o princípio não eram,
que não conseguiram desenvolver e que estão diante do Senhor vão questionar. Eles vão questionar. Por quê? Porque eles nem lembram o princípio. Aí, mas quando que nós vimos o Senhor passar por isso? Quando que o Senhor esteve nu, ou esteve enfermo, ou teve fome? Quando? Ou seja, nós estávamos aqui, mas nós não compreendemos a palavra do Rei. Aí, Jesus vai explicar para eles. Quando eu tive fome e você não me deu de comer, quando eu tive sede, você não me deu de beber. Você não é aceito como um feitor daquilo que você não fez. Logo, você não pode estar incluído ou ajuntado com aqueles que foram bem-sucedidos. E aí, ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não estamos brincando de reino de Deus e não podemos estar. Nós temos que estar sóbrios de quem somos, com o discernimento do que precisamos fazer. Nós precisamos desenvolver a obra que o Senhor nos chamou. Nós temos que ter no nosso coração, assim como nós precisamos nos alimentar, assim como nós precisamos acompanhar a nossa própria vida em termos de saúde, em termos de qualidade de vida, nós precisamos ter um desejo ardente de fazer a vontade do nosso Senhor. Esse evangelho que se prega está tudo certo porque tudo é graça. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós temos que desenvolver as boas obras que o Senhor nos chamou para fazer. Porque à medida que nós alcançamos as pessoas que estão desesperadas, nós estamos alcançando aqueles aos quais o Senhor nos encaminhou para que encontrássemos. Nós não podemos estar de braços cruzados ou enterrando talento embaixo da terra com medo do Senhor. Nós precisamos ousar e fazer daquilo que o Senhor nos entregou um grande celeiro de resultados, uma grande colheita. Jesus fala ali aos seus discípulos, lá no episódio de João 4, os campos estão brancos. Eles dizem que não é tempo de colher, Jesus diz, os campos estão brancos. O tempo da colheita não é nosso, é do Senhor, e o dia é hoje, a hora é agora. Mas nós não podemos estar dormindo e se cochilamos, às vezes direcionando os nossos olhos para a terra. Nós precisamos urgentemente erguer os nossos olhos para o céu, para o alto, e enxergar de lá, como o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 3, porque Deus está vendo a terra secando em pecado, as pessoas morrendo sem Ele, as crianças não têm mais esperança, os idosos só têm choro para contar, os jovens estão perdidos em si, fadados em redes sociais, tentando ou buscando uma identidade que muitas vezes é totalmente deturpada, que não vai levar a caminho nenhum a não ser para esse inferno que Jesus cita aqui, como resultado de maldição. Nós temos que entender que nós somos essas 5 virgens prudentes, atentas, com sobra de óleo, esperando o noivo, que são aceitas por Ele. Eu não falo de se é salvo, se não é salvo, irmãos. Eu falo de pessoas comprometidas com o Senhor. Eu falo de pessoas que têm no seu coração a compreensão de que Jesus quer manifestar o seu poder, o seu amor, a cura, a libertação, através de mim e de você. Jesus quer desenvolver a boa obra através das nossas vidas. Isso não é historinha. Isso não é historinha.
Nós não estamos em tempos de andar em nuvens. Nós temos que sentir as pedras nos nossos pés. Nós temos que nos incomodar com o mau cheiro das situações e lutar para que as coisas mudem. O perdido é problema nosso. Jesus fala a partir do versículo 31, irmãos, de prática. Jesus fala de prática. Qualquer outra visão que se pregue sobre isso, que não seja prática como resultado, irmãos, está fora. Leia e deixe que o Espírito Santo traga o discernimento ao seu coração. Jesus quer que nós nos preocupemos com os que estão enfermos. E oremos sim para que o Senhor derrame cura, mas que o Senhor cure a alma. Comecemos pela escala espírito, alma e corpo na presença do Senhor. Mas Jesus quer também que os nossos passos sejam direcionados em busca dessas pessoas. Jesus quer que os nossos olhos estejam onde os olhos dele estão. Jesus quer a nós dizer: vinde benditos do meu Pai. E ele não só fala isso. Ele fala: entrai na posse do reino que vos está preparado. E Jesus quer que nós tenhamos nas nossas mãos muitas histórias, muitas boas histórias de sucesso, porque Jesus é quem faz. É Jesus quem vai usar o talento que colocou dentro de mim e de você para desenvolver a sua obra, para revelar o amor dele. É Jesus quem vai fazer. Não sou eu, não é você. Só que hoje Jesus não vai mais materializar-se. Jesus hoje habita dentro de mim, de você, e espera que não fiquemos deitados ou contemplando o nosso próprio rosto no espelho, muitas vezes reclamando, muitas vezes fadados a ouvir histórias ruins dos outros. Você já pensou que muitas histórias que você ouve são pontos para você ser impulsionado a fazer alguma coisa? Que tenhamos no nosso coração. Porque algo difícil na vida do povo de Deus é desenvolver o seu talento. Muitos no povo de Deus ainda quer sepultar os seus mortos. Muitos no povo de Deus ainda está pedindo a Jesus: Jesus, deixe primeiro que eu vá sepultar o meu morto. E Jesus fala: não, venha, deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Venha comigo. Caminhemos a carreira que nos está proposta. Nós, sim, porque Ele está dentro de nós e usa as nossas mãos, e usa os nossos olhos, e usa a nossa boca, e usa o nosso ouvido, e usa os nossos braços. Essa é a vontade dele, irmãos. Ainda se fala em dons nessa terra. Ainda se usa dons nessa terra. É possível ainda ver o cativo ser liberto. É possível ver o enfermo ser curado. É possível ser aquele abatido, desanimado, ser restaurado e tornar-se uma bênção na mão do Senhor, um eleito do Senhor. Mas depende de mim, depende de você. Que tenhamos no nosso coração, que o talento Ele nos dá, que o motivo Ele nos dá e que Ele quer fazer através das nossas vidas. Guarde no coração essa palavra, reflita, avalie como você tem vivido, avalie o que você tem feito da sua vida. Nós precisamos ser, e como resultado, ter intimidade com o Senhor e ouvir dEle o bom projeto. Porque o bom projeto, irmãos, muitas vezes não sempre, não está no que conquistamos de coisas. O único bom projeto é aquilo que é capaz de ir para o céu. O único bom projeto é aquilo que consegue, no último dia, encontrar-se com o Senhor. Porque todos os outros projetos ficarão na terra. Ficarão aqui, fadados, a traça e a ferrugem. Mas o bom projeto, o resultado do bom projeto, vai ser erguido pelos anjos, encontrar com o Senhor na glória e um dia viver eternamente com Ele. Que Deus te abençoe.
Que Deus nesse dia realmente faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te abençoe, e te use, e te faça fazer o caminho de volta. Que a graça do Senhor seja com cada um.